É 0-0. Vocês não fazem a menor ideia do quanto esse chicken house é bom. Tá todo mundo comendo aqui. Se voar um pedaço aqui, não estranha, não. Olha aqui, preste atenção. Recado de todo dia e por onde a gente passa as pessoas perguntam. Para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial, sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades no seu contrato, é muito fácil. Você vai ligar agora nesse telefone que está na tela 25598877, você ligando. Um consultor altamente preparado aguarda a sua ligação, vai tirar todas as suas dúvidas. Só que você tem que ligar agora, marcar o horário sem compromisso, porque o cálculo é feito de forma gratuita. E você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Então, além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento em vigência, você ainda pode receber de volta o valor pago ou até mesmo em dobro. É um grande negócio. Se o direito existe e está aí para te defender, você não vai buscar por quê? Então é o seguinte, 25598877, ligue agora, não perca tempo, porque existe, então você tem que buscar os seus direitos. E se está passando aí, sofrendo com ação de busca e apreensão, já até perdeu o veículo, tem defesa sim, mas tem que ligar. 25598877. Não perca tempo, ligue agora, se der ocupado, insista e busque sim seus direitos, ok? Bom, enquanto a diretoria do Galo corre para inscrever os equatorianos, o Erásio Casares, tem gente de olho em mais oportunidades no time de Diego Aguirre. A gente vai mostrar isso aí, depois a gente vai discutir, que eu sei que o Léo comentou isso lá na Itatiaia, e a gente também tratou isso aqui, e hoje vai ser tema. Dodô nesse meio campo, roda aí. O Atlético que vamos ver em campo durante a temporada ainda está em formação. Enquanto fala-se em Nilmar, quem já chegou ainda não pode estrear. São os casos de Eraso e Casares, por exemplo. Exatamente, zagueiro e meio-campo, posições em que o Galo perdeu peças importantes recentemente. Está aberta a disputa nesses setores. Todos têm a consciência de estar preparado, para quando a oportunidade aparecer, estar pronto, como eu falei. E o Thiago está aproveitando muito bem. Sempre bom ter essa disputa interna, porque faz com que a qualidade aumente de todos os jogadores, para ver quem vai jogar. A situação de Eraso é mais tranquila e a expectativa é de que em 2 dias o nome dele conste no bid da CBF e ele esteja liberado para atuar. Já para Casares, a coisa está mais difícil. E essa história pode se tornar uma daquelas novelas do futebol. O Banfield da Argentina alega ter comprado os direitos de Casares junto ao Independente Del Valle do Equador, que nega essa situação. Mas como o último clube do Meia foi o Banfield por empréstimo, a documentação necessária está presa na Argentina. Tomara que não vire novela, porque a gente estava conversando hoje, é ruim o jogador ficar de fora querendo jogar e não estar regularizado, mas com essa tendência dele, acho que o caminho está bom para mim, ele não podendo jogar, sobra mais espaço. E sem perder tempo, pode aproveitar então, Dodô, e vender o seu peixe para o professor Aguirre. O que eu tenho para falar para ele é que eu estou preparado, estou treinando forte, estou buscando meu espaço, para quando ele precisar de mim como ele precisou ontem, eu poder entrar e agradar. Enquanto o Dodô vislumbra mais oportunidades, o Atlético corre atrás de resolver a questão do meio-campo, mas fora das 4 linhas. Nós temos um corpo jurídico muito eficiente, uma diretoria também muito eficiente com a presidência, e eles vão aí tomar todas as providências cabíveis para que ele possa estar em condições o mais rápido possível. E a gente conta com ele, a gente já viu o que ele pode nos oferecer, e a gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível para que ele possa nos ajudar numa função que nós já perdemos um jogador. O assunto discutido aqui ontem é a questão de improvisar o Patrick e tal, e às vezes não dá valor, não dá espaço para o Dodô. A gente sabe que a coisa tem que ser gradativa, mas basta você olhar aí esse TEI aqui, Romero lá no Corinthians, começou a ganhar rótulo, porque agora é titular. Tem jogadores que entram no jogo, o Luan no Atlético só passou a realmente ser o cara quando ele passou a ser titular, e ele deu resultado dentro de campo. Agora, com o Dodô é a mesma coisa, improvisa o Patrick, mas será que o Dodô não tem qualidade? Para enquanto o time não tem à disposição todos os jogadores, ele não pode entrar, jogar, ser um dos jogadores escalados para tentar ajudar nesse meio campo? Aí, eu acho que tem que apostar no moleque, porque o moleque tem qualidade. Já mostrou
Mas aí muita gente desconfia. Gostaria da sua opinião sobre isso, Léo. O que eu te falei ontem, quando você me chamou para ver o programa, que eu tinha cardiologista ontem? Exatamente. Porque eu não aguento o Patrick jogando de... Já deu problema, então? Porque não tem condição. Eu não acho o Dodô o primor. Acho que o Dodô já teve algumas oportunidades, vejo qualidade nele, acho que ele está tendo mais uma. É uma ótima aposta, é um lado bom do Diego Aguirre, que ele investe bem, os meninos da base do Internacional foram bem com ele. Mas eu não sei de onde surgiu que o Patrick é meio atacante. Só porque o Patrick tem uma certa facilidade para ir à linha de fundo. O Patrick é o reserva do Marcos Rocha. Ponto. Para isso ele serve, para isso. Ele é bom, ele é uma boa opção. Não pode o Rocha? Vai o Patrick. Também não acho o Patrick horroroso, como muitas vezes pinto. Não. Mas coloca o Dodô então. Mas o Dodô também precisa corresponder. A minha maior bronca desse início, porque um dos motivos de a cardiologista é o Aguirre não pode ficar engessado já desde o início, não. O Atlético não poder mudar de esquema, jogando contra o Uberlândia, não sair. Cadu vai ficar louco, né? Porque o Cadu mesmo em férias assiste o programa, ele adora, você também, as formações. Então, O Atlético não muda de formação. No primeiro jogo do Campeonato Mineiro, para o Yuri não ser meio atacante, não pode ser atacante, isso me preocupa. Isso me preocupa e muito. E não pode ser colocado agora nas costas do Dodô, virou salvador da pátria. E uma última coisa, que o Casares e o empresário dele e o Atlético metam um processo no Banfield. Se isso está atrapalhando, não tá liberando documentação e ele não pode jogar, metam um processo no Banfield. O jogador está prejudicando a carreira dele, está prejudicando o início dele no Atlético, está prejudicando o Atlético, porque se colocar o Patrick ou o Casares, ou estou falando groselha aqui, então não tem comparação. Mete um processo no clube argentino. Du, tem que ir à FIFA e garantir o direito de trabalhar do Casares. Está fazendo falta, Edu. Pouco tempo, mas tá. Alguém está mentindo, né? Alguém está mentindo na história. Ou é o Casares, ou é o Banfield, ou é o Independente Del Valle, porque tem assinatura, tem documento. Se o Banfield apresentar o documento assinado, o Independente Del Valle está mentindo. Se não apresentar, o Banfield está mentindo. Tem alguém mentindo na história. É tão difícil descobrir se tem alguém mentindo nessa história. Cadê o tal documento? Não foi apresentado? O Banfield já apresentou, está a assinatura do jogador lá, do clube equatoriano, sei lá de quem que tem que ter a assinatura no documento. Alguém está mentindo. É tão fácil ver um documento, não existe. Existe. Acabou, está liberado. Claro que se o Atlético acha que está com a razão, se o Independente Del Valle também, tem que ir até o final, e a FIFA, o Daniel Nepomuceno deu entrevista ontem, falando que havia um prazo de 10 dias, parece, para a FIFA responder, o Atlético está entrando, e necessita do jogador, porque, olha, você fez a pergunta ao Léo aí, eu tenho a mesma opinião dele, Patrick é bom lateral reserva, e do meio para frente não existe Patrick, e outra, gente, o Dodô já mostrou que não tem condição de ser titular do Atlético. Mas jogou muito pouco, Eduardo. Não jogou muito pouco, não. Eduardo. Já teve muita oportunidade, Eduardo, foi muito mal. Não, você vai deixar eu falar? Eu vou deixar você falar. Porque você não interrompeu ninguém, você pega lá no Cruzeiro, por exemplo, todo mundo pede o Gabriel Xavier. Mas se não botar de titular e botar pra jogar, não vai ver se o cara tem condição. Tudo bem, então, o Dodô a mesma coisa. Tô dizendo em... Peraí, Edu, peraí. Tô dizendo em relação ao Patrick. Entre botar o Patrick improvisado e o Dodô de titular, aposte, não estou dizendo que ele tem que ser titular em definitivo do time, não. Você não entendeu e aí você está me agredindo. Não estou agredindo ninguém. Você que está me interrompendo, falta de educação. Entre Patrick e Dodô, o Atlético jamais pode ter essa opção. Entre Patrick e Dodô. Mas não tem jeito hoje. Mas não esquece isso. Foi esse jogo contra o Uberlândia. Optou pelo Patrick, ok, discordo. Eu optaria pelo Dodô. Agora, entre Patrick e Dodô, esquece Atlético para isso esse ano. Tem que ir atrás de outro jogador. O Atlético tem que se reforçar, porque está perdendo jogador. Perdeu o Gemerson, que era o melhor zagueiro. Ok, está apostando no Eraso. Beleza. Também é outro que não consegue sair no bid. Não entendo por quê. É o time de Portugal, de Estoril. Perdeu o Giovanni Augusto. O pior que fosse para finalizar, era titular do Atlético. O Atlético precisa repor esse jogador, porque a Libertadores está batendo na porta. É logo ali, dia 17. O Atlético tem jogo atrás de jogo. Se alguém aqui imagina o Atlético estrear lá no Peru, tendo que optar por Patrick ou Dodô, não dá. Mas se tiver a opção, você quer que joga com 10?
Não tem jeito. O atleta não pode chegar dia 17 tendo que optar por Patrick. Mas é do jogo. Vai ter... Não é do jogo, não é do jogo. Você não vai. Não, isso é planejamento. O atleta precisa contratar. Ah, tá, planejamento. Então o presidente sabia que ia chegar uma proposta pelo Gemerson de não sei quantos milhões de... Fácil demais, presidente. Não. É fácil demais, presidente. Tá tudo bem. Do prato, que ofereceram 13, agora diz que já estão oferecendo 16. Então vende e compra outro. Peraí. Aqui, ó, você falou mal dele? O chinês não chegou e abriu a mala. Você falou mal dele? Você falou mal dele, mas ele tem espaço para se defender. Roda aí, Dola. Joguei apenas 3 jogos titular. Entrava às vezes com o time perdendo, às vezes fora da minha posição. Então, eu tive uma queda de rendimento sim. Mas por estar fora da posição também, eu acho que isso me prejudicou bastante. Falei para ele que eu gostava de jogar de meio, que eu sempre joguei assim. Falei que não estava acostumado a jogar na beirada, mas que se ele precisasse para eu treinar mais na beirada, ele me orientar mais, porque é difícil jogar numa posição diferente do que você está acostumado, precisa de um pouco de adaptação. Então eu tive essa conversa com ele, e bom que os 2 jogos que eu entrei, eu pude entrar de meia. Tá aí, tá dito, tá respondido pro Eduardo Panzi aqui, viu, Dodô? Vamos pro intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos. Sol, alegria, diversão, lazer, descontração, gastronomia, emoção, muito verde e água, muita água. Termas Internacional, um verdadeiro resort para você e sua família. Bem ali na BR-040 entre BH e 7 Lagoas, com acesso duplicado para sua maior segurança. O maior parque aquático, recreativo, esportivo e turístico do estado de Minas Gerais e um dos maiores do país. Conta com um amplo estacionamento asfaltado e arborizado. Hotel com arquitetura em estilo europeu, com 40 confortáveis suítes equipadas com TV LCD 32 polegadas, camas queen size, TV a cabo e internet wireless para proporcionar muito conforto e segurança para você e sua família. Um fantástico e gigantesco parque aquático com piscina aquecida de mais de 1.100 metros quadrados de água e uma radical rampa aquática. Piscinas com níveis diferenciados, interligadas por toboáguas terrestres, incríveis toboáguas aéreos e uma piscina cinematográfica com túneis, rampas, escadas e cascatas para os seus dias de lazer se tornarem em descanso e relaxamento. O Termas Internacional ainda oferece um complexo gastronômico com um maravilhoso bar molhado para você e sua família saborearem deliciosos drinks e sucos dentro d'água. Restaurante à la carte com excelente cozinha, tudo no espeto. E a maravilhosa Palhoça Tropical. É o mundo de lazer e diversão para todas as idades. Venha esticar o seu corpo em nosso parque esportivo, que conta com campos de futebol gramados, quadras de areia para a prática de vôlei, peteca e futebol de areia, quadra de basquete, quadra de tênis oficial, diversos patting greens e um drive range de 200 jardas com aulas gratuitas aos sócios para iniciação ao maravilhoso mundo do golfe. Amplas saunas masculina e feminina com capacidade para mais de 70 pessoas. Pista de Cooper, parque de churrasqueiras, 45 maravilhosos chalés com quarto, banheiro, sala e cozinha conjugada e churrasqueiras. E para a alegria da criançada, o Américas, cultivados por mais de 2 décadas pelo bonsaísta Francisco Carlos Correia. Termas Internacional, um lugar paradisíaco. Aproveite esta grande oportunidade de proporcionar o melhor em lazer e diversão para toda a sua família. E está aqui, bem pertinho de você. É muito fácil ficar sócio. No Termas, você pode. Ligue agora e fique sócio. 3295-6565. Venha ser feliz no Termas Internacional. Um verdadeiro resort para você e sua família. Muito bem, estamos de volta, donos da bola aqui na tela da Band. Bom, ontem, assunto Nilmar aqui, a gente acabou passando muito pouco, até porque o tempo é exíguo. Bom, ontem à noite, a gente ainda tentando levantar alguma questão envolvendo o Nilmar, e o que nós obtivemos de informação foi o seguinte: o jogador afirma que o agente e o clube já decidiram o salário. Mas ele não está sabendo de nada e ele não quer sair de lá, do Al Nassr. Ele não quer sair. Então, quer dizer, bom, o agente
e o clube já acertaram um salário. Como que o agente e o clube acertam um salário sem o jogador saber? Estranho. A história é meio esquisita. Se não há nada, bastava dizer que não há nada. Mas Nilmar diz que já acertaram um salário, né? Mas que ele não quer vir. Aliás, ele não quer sair do El Nassr. Mas quer dar na mesma, né? Então, vale a pena insistir? Vou começar com você, Dimara. Vale a pena insistir no Nilmar? Tem bola para tanto ou não? Ou pode olhar para outros mercados aí? Ontem a gente ainda falava sobre isso. Ele é bom jogador, mas tem a questão do departamento médico também. Acho muito complicado. As informações são de que ele é muito difícil. O mesmo caso do Marquinhos Gabriel também não quer voltar. Os salários são altos, não tem como fazer isso. Até assim, quando a gente olha o contexto da posição, eu sei que está difícil, eu sei que é complicado, mas são dois jogadores que, se já não quer vir, se já existe esse problema financeiro, para que insistir com isso? Você tem que ter no grupo jogadores que possam realmente resolver o seu problema. E não acho especificamente que, nesse caso, você insistir com esse tipo de jogador dá alguma situação. Talvez, na cabeça do Diego Aguirre, esteja muito mais trabalhar melhor o Yuri. A gente sabe que nos treinamentos ele tem feito isso, apresentando ele como atacante, mesmo que seja pelo lado do campo, mesmo que ele tenha que voltar para marcar, porque é isso que é a função hoje, normalmente, do cara que faz o segundo homem ali. Vale a pena você insistir nele ao lado do Lucas Prato e não ficar numa briga desigual. Mas, na minha opinião, eu acho que o Atlético está buscando um nome ali para frente, que não deve ser nenhum desses que a gente está falando aí. Um cara que a gente não pensou, que não apareceu, que a gente não lembrou, para poder fazer com que ele venha sem muito atropelo. Lembrando que de 17 a estreia, mas só tem 48 horas para definir. Mas você tem alguma informação, de nome? De nome não tem. E olha que eu pesquisei, que eu busquei, que eu tentei achar alguém, mas aliás, não, o Atlético não tá bem fechado também, nesse né? sentido. Estão que nem botijão de gás novo, né? Não vaza, é um negócio impressionante. Agora, não estão errado, não tem que esconder, a gente é que se vira para descobrir. A negociação agora, Eduardo, para um clube como o Atlético aí, que agora está com dinheiro e tal, ir ao mercado com dinheiro sempre facilita, né? Ou dificulta. Dentro do planejamento, você disse que não existe, para mim existe. O plano B do Robinho seria o Nilmar? Não tem relação? Seria os dois? Ou você acha que tem um terceiro nome, caso o Nilmar e o Robinho não assinem com o Galo? Não, eu não faço a menor ideia. Eu espero que tenha. Mas você não está buscando a informação? Quarto, quinto nomes, que é o que eu falei. O Atlético precisa contratar, precisa reforçar o elenco. O Atlético tem uma Libertadores pela frente. Aí, Campeonato Brasileiro, o torcedor vai cobrar. Porque o Atlético vem de bons anos. O torcedor do Atlético não admite mais o Atlético saindo em primeira fase de Libertadores, brigando pelo 13º lugar de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então o Atlético precisa de reforçar. Mas já faz tempo isso. Agora, em relação ao Nilmar, quem falou que ele não quer vir? Ele falou? Você ouviu a entrevista dele? Sim, eu tenho minhas fontes. Tudo bem, se ele falou que ele não quer vir, que fique por lá, não insista com o jogador que não quer vir. Agora, seria uma baita contratação. Agora, é curioso que ontem, quando eu destaquei no Twitter que o Nilmar disse que não quer vir para o Atlético, o amigo Fabiano Baldasso, da Band de Porto Alegre, disse, então tá fechado, porque ele faz isso mesmo. Olha das que outras vezes que veio para cá, ele disse isso. Ah, não quero, daqui a pouco foi apresentado. Eu estava conversando com o Léo antes do programa. Quem tem coragem de dizer que o Guilherme foi uma péssima contratação para o Corinthians por causa do histórico de lesão dele? De jeito nenhum. Olha o tanto de jogos, de campeonatos que o Guilherme foi importante para o Atlético. Você consegue lembrar muito mais do Guilherme do Atlético do que outros jogadores que jogaram todos os jogos. Você lembra do Guilherme que decidiu contra o Corinthians uma Copa do Brasil, que decidiu uma Libertadores contra o Nils, que decidiu uma semifinal de Campeonato Mineiro, um clássico, colocando um prato na cara do gol, e outros vários jogos. O Nilmar é o mesmo estilo, é bom jogador. Ah, tem histórico de departamento médico. Ok, tem histórico. O Renato Augusto também tinha. Não, o Corinthians conseguiu. Tinha histórico de balada. Exatamente. Então que se corrija isso, porque é muito bom tecnicamente o Nilmar. Se vier, vai acrescentar e muito, assim como o Guilherme vai acrescentar para o Corinthians. Eu tenho mais um assunto a tratar com você, Léo. Aliás, com vocês, temos aqui mais 3 minutinhos para destacar esse assunto, envolvendo a venda do Lucas Prato, que agora nos chega uma informação mais cedo, que foi acrescido um valor de 3 milhões de euros a mais do que já havia sido oferecido, 16 milhões de euros, eu acho quase impossível segurar. E a questão do Robinho. Falei com a doutora Marisa ali já ontem à noite, ela disse, Everton, pode dizer, inclusive colocar entre aspas aí no seu programa, que recebemos propostas e estamos analisando a melhor, profissionalmente e familiar, e a melhor a gente vai assinar. Hoje, Dorival Júnior deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, dizendo, para o Santos ele não vem, e para o Grêmio também ele não vai. O Robinho, todo mundo estava esperando fechar a janela da Europa, para ele não ir para a Europa, e aí fica mais fácil de contratar o Robinho. Eu, sinceramente, acho que o Atlético tinha que contratar todo mundo.
Tinha que contratar o Robinho, tinha que contratar o Nilmar, o Marquinhos Gabriel, porque tem espaço para eles todos jogarem. Acho que o Robinho pode ser feito um planejamento com ele, como foi feito com o Ronaldinho Gaúcho, não estou comparando com o outro, o Ronaldinho é muito maior do que o Robinho, mas o Robinho ainda tem bola, é um jogador muito acima da média. Você está falando planejamento de marketing. Planejamento de... Não, e com ele, Robinho, sim, vem cá. E marketing. Vou te colocar a 10, você vai voltar a ser Robinho aqui, a galera vai correr para você, porque ele é tecnicamente muito bom. Aqui no Brasil ele sobra. Ele sobra. O Nilmar, se tiver bem fisicamente também, é um ótimo atacante, mas também tem que passar um pente fino. E o Marquinhos Gabriel, para mim, seria a certeza. Mais jovem, estava jogando muita bola pelo Santos. E se quiser trazer mais algum, tem que trazer. Agora, 16 milhões de euros pelo Lucas Prato, eu acho um ótimo atacante, mas é dinheiro demais. É muita grana, eu também acho. 16, isso vai beirar 70 milhões de reais. Mas não segura com isso aí. Não tem como segurar. O jogador também vai querer ir, gente. Eu preciso. E a janela da China fecha dia 26. 26, eu estava em dúvida, então é 26 mesmo. 26, então ainda tem muito tempo para sobreviver a China. A Europa fecha hoje? A Europa fechou ontem. Fechou ontem. Então dia 26 fecha a janela para a China. Gente, até o dia 26 vão encher um avião de jogadores que jogam no Brasil. Estão falando em Guerreiro do Flamengo, Arouca do Palmeiras, né? E daqui a pouco você começa a olhar para o Cruzeiro também. O Elias ainda pode ir. Então tem muita gente ainda para jogar na China. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco na volta promessa é dívida, vamos cumprir. A Kika vai registrar a participação do torcedor do Cruzeiro, aliás, do Atlético ou do Cruzeiro que você leu? Do Atlético, então, na volta, dentro de 2 minutos. Não saia daí, tem bomba daqui a pouco. Até já. Os donos da bola.